alma esteja voltado a Ti e que Teu poder seja tremendamente liberado neste lugar. Que hoje pessoas possam sair daqui avivadas, pessoas que antes tinham dúvidas, que elas possam sair daqui, Senhor, com todas as dúvidas já solucionadas, que elas possam, em nome de Jesus, estar com o coração quebrantado, para que Teu Espírito se mova agora, e desde agora eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, nossa primeira aula é sobre introdução à oração. Amém? Abra sua apostila, vamos começar a dar início. A Bíblia que eu vou usar aqui é a Bíblia Nova Linguagem de hoje, tá? Pode estar um pouco diferente da sua, mas eu optei a usar ela porque ela é mais fácil de compreender, tá bom? Então, se você tiver com a sua Bíblia diferenciada da minha, do versículo, anote, depois a gente vai conversar sobre o versículo para ver se nós temos o entendimento da palavra juntos, tá bom? Pode passar. Antes disso, com licença. Eu vou servir um cafezinho aqui, porque a garganta fica seca, né? E ar-condicionado aqui. Tomar aqui um cafezinho. Sintam-se à vontade. Pode passar, Dago. Enquanto o Dago está ali terminando, eu quero dizer para você que essa introdução à oração é uma coisa muito maravilhosa, porque ela abriu muito a minha mente. Algo que eu não tinha visto ainda e que Deus colocou no meu coração cada vez mais para sermos avivados. Amém? Então, o versículo-chave dessa ministração, dessa aula, é Mateus 7, 7 e 8. Vocês podem acompanhar na sua apostila. Diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem, e o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero que vocês prestem atenção na parte peçam, busquem, amém? E batam, tá? Eu quero que você comece a pensar nessas 3 palavrinhas, comece a analisar, comece a compreender melhor, a partir de agora, esse versículo. Pode passar. Tá devagar. Basicamente, o que nós vamos falar é a definição de oração e a importância que Jesus colocou nela, como a oração é respondida e níveis e tipos diferentes de oração. Que está aí na sua apostila também, tá? Amém. Definição de oração. O que ser oração? Oração nada mais é que uma comunicação direta e aberta com Deus. Hoje nós podemos falar diretamente com o Pai. Hoje você pode sentar na sua cama ou estar aqui na presença do Senhor e diretamente dizer a Ele aquilo que você sente, o que você quer e o que você está precisando. Amém? Então a oração é uma aproximação da sua pessoa com Deus por meio de palavras, pensamentos, em particular no seu quarto secreto ou em público, que nem estamos fazendo agora. Amém? A oração se descreve como gratidão ao Senhor. Eu queria que você anotasse isso na sua apostila, porque isso não está na sua apostila. Amém? Por que, Laure, gratidão ao Senhor? A palavra diz que nós temos que ser grato em todas as coisas. E antes mesmo de você começar a fazer sua oração, você tem que agradecer ao Senhor. Não somente por aquilo que Ele tem te dado, amado, mas ser gratos porque você pode fazer esse ato com Ele. Ser gratos porque você na sua casa pode falar com Ele. Ser grato porque onde você estiver, você pode falar com Ele. Amém? Então lá em Salmos, se você puder abrir, senão eu vou abrir aqui para você. Anotem aí também, Salmos, tá? Esse versículo não está aí. Salmos 104 diz assim: entre pelos portões do templo com ações de graças, entre nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos.
Então, amados, tudo que você fizer na sua vida, antes de conversar com Deus, antes de dizer para Ele o que você tem a dizer, eu peço que você agradeça. Seja grato. Não esqueça. A gente pede demais, às vezes, a gente fala demais o que está acontecendo na nossa vida, mas a gente esquece de agradecer. Então, a primeira coisa, seja grato ao Senhor. Tenha gratidão no seu coração antes de falar o que você quer falar com Ele, amém? Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, Filipenses 4:6, que é o segundo versículo que eu optei. Lógico que tem vários outros versículos, tá, amado? Sobre gratidão ao Senhor. Se você tiver um tempo na sua casa, busquem procurar, tá bom? Filipenses 4:6 diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Paulo disse, orem sempre com o coração agradecido. Então, esse é o início da nossa oração, tem que ser com gratidão, com o coração com alegria, amém? Segundo tópico, que também não está na sua apostila, confissão. Por que eu coloquei confissão? Está lá em Salmos 32:5. Amados, Jesus já morreu na cruz por nós. E nós sabemos que Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Mas precisamos sim confessar os nossos erros ao Senhor, confessar as nossas iniquidades antes de começar a pedir. Ou antes de começar a reclamar. Porque o que acontece? Você sabe que a oração, ela é o que? Uma conversa direta e aberta com o Senhor. Você vai começar a falar com Ele como você conversa com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com a sua melhor amiga. Só que é de uma forma totalmente outro nível. É algo que você sabe que vai ter solução, que vai ter volta e retorno. Amém? Então, confessar os seus pecados, as suas iniquidades, isso vai te trazer um coração leve na presença de Deus. Deixa eu ler aqui para você, Salmos 32:5, que diz assim: então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Falar de perdão nessa hora significa o seguinte, que quando nós pedimos perdão para Deus, perdão pelas nossas falhas, isso gera em nós um coração humilde. Porque não é fácil você pedir perdão, não é verdade? É muito difícil você pedir perdão para alguém que está do seu lado. Mas quando você começa a gerar isso com Deus, você vai ficando parecido com Deus, com Jesus, e vai ser mais fácil pedir perdão para o seu próximo. Então peça perdão, porque isso é para gerar humildade no seu coração. É para diminuir o seu eu, engrandecer, Deus na sua vida. Depois de agradecer, peça perdão. Porque isso não vai te fazer nem menor e nem maior, só vai te fazer sentir mais perto de Deus. Ele vai estar mais contigo nas tuas orações, amém? Então anotem, por favor. O segundo vem invocar o nome do Senhor. Em tudo invoque o nome do Senhor. Amém? É o terceiro. O quarto vem clamar a Deus. Salmo 27:7. Eu vou ler para vocês. Salmos 27:7. Diz assim: ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Amém? Então, ele fala, o salmista diz: Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Ele clama pela presença de Deus. Ele simplesmente, porque ele sabe que Deus está ali, que Deus vai ouvir a voz dele, vai ouvir o pedido dele, mas ele tem a vontade de chamar, clama por ele, entendeu? Então comece a clamar por Deus verdadeiramente. O próximo tópico diz aproximar-se de Deus, que está em Hebreus, que eu vou ler para vocês aqui também. Hebreus 10:22, que diz assim: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Por isso que eu disse para você que você tem que se confessar. Porque o seu coração vai ficar puro na presença do Senhor. Você já vai estar com a alma limpa na presença dele. E aí vai ser mais fácil de conversar. Não vai ter mais aquele peso, aquela
tristeza no teu coração, você já vai falar com o Senhor mais alegre, mais feliz. Por mais que você esteja passando pela sua dificuldade, você vai estar feliz, amém? Próximo, buscar, que está em Salmo 5:3. Buscar 5:3. Vou pegar aqui também para vocês. 5. Eu estou falando rápido, gente? Se eu tiver, vocês me corrigem, é porque o nervosismo deixa a gente falar rápido. E também o tempo, né? Nosso tempo é muito curto hoje. Só um minutinho, estou aqui localizando. Salmos 5:3. Amém? Diz assim: de manhã, ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Ele busca pelo Senhor pela parte da manhã. E o mais interessante, ele espera a resposta de Deus. A oração, meu amado e minha amada, ela não é uma oração onde a gente conversa com Deus e espera a nossa própria resposta. Pastor Tarcísio, o senhor prefere azul ou preto? Preto, porque o preto é melhor. Entendeu? O que aconteceu? Eu nem esperei ele falar. Eu simplesmente perguntei para ele, dei a resposta e estou feliz da vida. Isso não é oração, meu amado. Isso é uma conversa unilateral onde você faz de Deus apenas o seu ouvinte. E Deus, ele não quer ser o seu ouvinte. Deus, ele quer ser o seu amigo. Deus, ele quer ouvir você falar. Porque aí você fala, mas eu falo demais, eu peço demais, eu clamo demais. Não, Deus, ele fica até grato porque você fala com ele. E ele não vê tempo, ele não enxerga o tempo quando você está falando com ele. Para Deus, o tempo não existe. Quando você começar a ter intimidade com Deus nas suas orações, nem você vai olhar para o tempo. Eu li o livro Azusa em 2 dias. A Beth conseguiu ler em 1 dia. Eu li em 2. Eu só parei porque eu tinha um compromisso. E olha que eu li ele sentado na minha cozinha. A minha cozinha é aberta. Então estava quente, não tinha um ventilador. Eu sentei na minha cadeira, que é dura, lendo no meu celular, que é pequenininho, em PDF. Em 2 dias eu li. No primeiro dia eu parei na página 68. E parei triste ainda, tá? Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente não vê o tempo passar. A gente se alegra de estar e você se anima, tu começa a entrar naquele nível assim, de adoração tão profunda que tu começa a ficar feliz. Do nada tu tá falando sozinha. Aí meu marido passava, ficava olhando para minha cara. E eu lá, empolgadérrima com o livro. Porque o livro é muito bom. Não deixe para ler amanhã, começa a ler hoje. Amém? Pode passar, Dago. Elevar a alma. Salmo 25:1. Deixa eu pegar aqui rapidinho. 25:1 diz: ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Elevar a alma, eu dirijo-me a Ele. Senhor, eu estou aqui e dirijo tudo que eu tenho para falar a Ti. Eleve a sua alma, não apenas o seu pensamento, eleve o corpo inteiro, amém? Próximo é elevar o coração, Lamentações. Lamentações 3:41. Está dizendo: abramos o nosso coração a Deus que está no céu. Amém? Tá. Abremos o nosso coração a Deus que está no céu. Oremos assim. Então, abre o seu coração. Esse aqui eu quero falar, derramar a alma. 1 Samuel 1:15. Esse eu vou dizer para vocês. Esse é muito interessante. 1 Samuel 1:15 fala de Ana. Ana não podia engravidar. Estava muito triste, por quê? Porque a mulher do seu marido também tinha filhos, ela não, e ela vivia perturbando a vida dela. Né? Falando um monte de coisa e tal. E ela estava tão triste, que ela foi procurar o sacerdote Eli, se ajoelhou, começou a orar de uma forma diferente, onde ele não viu, e começou a falar sozinha. Ela diz aqui, a palavra diz assim, que ela orava em silêncio, e Eli pensou que ela estava bêbada. E ela falava, não estou bêbada, eu estou
contando a minha aflição ao Senhor. Ela estava se derramando ao Senhor, ela estava derramando não somente o seu coração, mas todo o seu ser. Ela estava elevando num nível maior de intimidade com Deus. E você sabe que naquele tempo, né, você tinha que conversar com o sacerdote ia lá e abençoava. E em seguida o sacerdote compreendeu que aquilo era normal e abençoou a vida dela. Então, meu amado, derrame o coração na presença do Senhor, derrame a sua alma, clame aos céus, peça ao Senhor, porque o Senhor diz: pedi e vos darei. Amém? Então peça ao Senhor. Às vezes o irmão fala assim: eu peço demais, será que é de Deus? É de Deus, varão. Peça, a palavra de Deus diz: peça, pede, pede, pede. Mas é pedir com sabedoria. E não adianta você pedir e agradecer desse tanto. A sua gratidão a Deus tem que ser maior do que o seu pedido. Seja mais agradecido. Dê graça até naquilo que você não tem. Dê graça no que você está passando, porque Deus, Ele é assim. Você passa por uma coisa, é para você aprender com aquilo. Deus nunca vai te deixar no nível para baixo, onde o inimigo vai ficar apontando o dedo na tua cara. Não, quando você erguer, ele vai falar: olha aí, meu irmão, a resposta é essa de Deus. Então, peça e saiba pedir. O próximo é pedir pela misericórdia de Deus, que é a parte que está escrito implorar, mas eu prefiro colocar pedir pela misericórdia, porque a palavra diz que nós temos que pedir misericórdia do Senhor, mesmo a gente sabendo que Ele tem misericórdia. Próximo é buscar o rosto do Senhor, fazer súplicas, que está em Salmo 7:1. Então, esses são os tipos, pode passar, Dava. São os tipos de como você pode orar, a descrever a sua oração dentro da palavra. Então, comece a buscar o tipo de oração da sua vida dentro da palavra. Comece a clamar pela resposta do Senhor dentro da palavra. Assim, o seu foco não vai ser um foco separado do foco de Deus. Amém? Próximo. Você pode orar de pé. Lucas 18:13. Você pode olhar prostrando-se ou se ajoelhando-se. Você pode prostrando-se com o seu rosto ao chão, né? Esse aqui, prostrando-se seu rosto ao chão, foi Jesus. Jesus, ele prostrou o seu rosto ao chão e pediu ao Senhor, se fosse necessário, que passasse dele aquele cálice. Então, ele é o maior exemplo de todo esse seminário, esse estudo que você está tendo, é Jesus. O seu foco é Jesus, amém? Estendendo as suas mãos, levantando-se, também 1 Timóteo. E orando em todo o tempo, essa parte não está aí, se você quiser anotar esse versículo, tá bom? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18a. Com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus, hoje nós temos o livre-arbítrio e a intimidade para orar com Jesus da forma que nós precisamos. Lógico que nós podemos orar com todos esses itens que eu te falei, mas se você pensar, uma vez o pastor Tarcísio falou para a gente aqui numa ministração, que ele estava cansado, muito cansado. E ele só deitou o seu corpo na cama e ali mesmo ele orou com o Senhor. E Deus ouviu as preces dele. Sabe por que Deus ouve? Porque ele tem intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade você tem com o Senhor, mais perfeita a sua oração vai ser para Ele. Ele não vai ver se você está andando num ônibus e conversando com Ele. Ele não vai ver se tu está tomando um banho lá no chuveiro e falando com Ele. Ele vai entender que você quer falar é com Ele. Amém? Então, ore todo o tempo. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Essa é a base da sua vida, meu irmão. É a oração. É a oração que vai te mover, é a oração que vai te transformar, é a oração que vai mudar a sua família. Amém? Próximo slide. Como a oração é respondida? A oração é respondida imediatamente, ou às vezes, Isaías 65:24. E esperar, às vezes, essa daí eu gostaria que você anotasse, porque não está na sua apostila. Abacuque 2:3. Amém? Diferente de nossos desejos, 2 Coríntios 12:8-9. Que
Deixa eu ver aqui, tá. Além de nossas expectativas, Jeremias. Além das nossas expectativas, aí está Jeremias, né? Mas eu gostaria que você anotasse Marcos 11, 24. Por que Marcos 11, 24? Eu vou ler para você. Você compreender junto comigo. 11, 24 diz assim, ó. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam e assim tudo lhes será dado. Além das nossas expectativas, só vai acontecer quando a sua fé estiver no nível alto. Quando você começar a crer que vai acontecer. Pai, eu creio que esse café não vai esfriar a tempo de terminar a minha ministração. E está quente ainda. Então é isso, é você crer que a sua bênção já chegou. Mas lógico, ore em pensamento com Deus, tá? Ore para Deus para ver se é de Deus. Pode passar. 1 João 5,14, eu quero que você entenda uma coisa, que a oração que você faz, ela é acima de tudo. A verdadeira oração procura descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Quando você começar a focar a sua oração na vontade de Deus para a sua vida vai mudar. Porque Deus já fez um plano na sua vida. Ele já planejou até a hora que você sai de casa, a hora que você vai chegar. Só que às vezes a gente quer, né? Ai, pai, eu não quero ir por ali. Vamos por aqui. Deus, ele vai ouvir tua prece, sabia? Ele sabe que o caminho do outro lado é pior, mas ele vai ouvir porque ele é amor, sabe? A palavra de Deus diz lá em 1 João 4,19, que ele nos amou primeiro, então ele vai, sabe, te amar, e ele vai te falar, tá, minha filha, vamos lá. É a mesma coisa que você falar assim, a criança fala assim, eu quero um doce, mãe. Não, você não vai comer doce. Ah, mãe, tá, pega o doce. Assim é Deus com você. Só que aí o que acontece? Você pode cair, você pode não dar certo aquilo que você pediu. Então comece a orar pela vontade de Deus na sua vida. Pai, que esse planejamento na minha vida esteja debaixo da tua graça, da tua vontade. Se não for da tua graça, da tua vontade, me mostre outro jeito. Me mostre outro caminho. Não insista, meu amado, naquilo que você acha que é bom, porque aquilo que você acha que é bom não é bom. O que é bom é o que Deus tem para você. Então a sua oração, ela tem que estar focada em Deus. Amém? Próximo. Agora chegou a parte mais legal. É a parte de falar de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de oração e intercessão. Jesus, ele orava em todo o tempo. Eu creio que Jesus, até andando assim pelo deserto, ele estava orando em mente. Porque ele não tinha tempo de pensar besteira. Ele estava só o tempo todo orando, orando, orando. Pode passar, Dago. Jesus fez da oração uma prioridade. Olha que lindo. Ele orou de dia ou à noite. Lucas 6, 12, 13. Jesus, ele orava de dia, ele orava de noite, ele não cessava de orar, e ele gostava de falar com o Pai. Apesar de ele ser o próprio Pai, ele estava querendo falar com ele mesmo, ele queria viver aquilo para ele neste lugar. A oração tomou a prioridade sobre comer. João 4, 31, 32 diz assim, meu amado. Que os discípulos perguntavam, pai, será que o senhor não vai comer? Não temos o que comer, mais ou menos isso que ele fala. E ele fala que a melhor comida ele já estava tendo, que era o tempo com Deus. Ele estava orando e o povo estava preocupado com a comida. E ele estava, não, eu estou sendo bem alimentado, é agora. Porque a nossa alimentação mais profunda, olha, aquilo que te ergue, aquilo que te deixa em pé, é a conversa que você tem com o Pai. Essa é a tua alimentação diária. É essa alimentação que você tem que fazer de manhã no café, na hora do almoço, na hora da merenda e na janta. É a oração com o Pai, é ela que te sustenta. A oração tomou prioridade sobre a obra. João, essa aqui, a gente colocou João 4, 31, 32, aí está negócios, a gente colocou obra, tá bom? Porque o Senhor, ele orava sobre todas as coisas que ele fazia, tá bom? E o último ele diz, ele ensinou a oração a seus discípulos. Mateus 6, 9, 13. Jesus, ele priorizava esse momento com Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser semelhante a Jesus.
Então, para você ser semelhante a Jesus amado, você tem que começar a ter intimidade com o Pai. Porque a intimidade com o Pai é o que vai ativar o teu espírito. É o que vai ativar o Espírito Santo que está dentro de você. É o que vai fazer com que as suas águas transbordem. É o que vai fazer com que onde você estiver andando, as pessoas vejam Cristo em você. Cristo em nós, a esperança da glória, diz a palavra. E a glória que está sobre nós é aquilo que Deus derrama nas nossas vidas. E Ele só vai derramar quando você começar a ter intimidade de oração com Ele. E é isso que vai fortalecer o seu dia a dia, amém? Então creia, sabe, que a sua oração já foi escutada. Creia que Deus está te ouvindo. Seja assim, semelhante a Jesus. Priorize isso na sua vida, amém? Alguém compreendeu? Alguém tem uma dúvida? Não, né? Glória a Deus. Significa que está dando certo. Amém? Pode coisar. Então é isso, meu amado. Esse é o primeiro tempo. A gente vai dar um tempozinho agora para você tomar uma água, descansar, tá bom, a mente. Mas eu queria te pedir algo. Não converse sobre outros assuntos. Não tire o foco da palavra. Nesse período que você estiver tomando sua água, pense no que a gente conversou aqui. Se você tem dúvidas, chegue até nós e converse com nós, amém? Então, que você possa se levantar, tome sua água, que daqui a pouquinho a Elizabeth vai dar continuidade à nossa ministração. Obrigada. Paizinho santo e poderoso, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas mais uma vez diante da Tua presença. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha acalmar o nosso coração nessa noite, a nossa mente, Senhor Jesus, para que nós venhamos continuar a receber da Tua palavra, continuar a receber dos Teus ensinamentos e de tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar em cada coração nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, seja à vontade nesse lugar. Fica à vontade a ministrar os corações e as nossas vidas neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluias. Então vamos continuar aqui. Nós vamos falar que a oração acompanhou todo o evento de importância na vida de Jesus, né? Minha colega aqui falou sobre o que é oração, o estilo de oração, e agora nós vamos ver as orações que acompanharam Jesus no longo da sua vida. E eu coloquei algumas aqui que foram mais importantes, na sua apostila tem algumas outras, mas eu coloquei aqui no batismo de Jesus, e eu quero ler em Lucas 3, 21, 22, que diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazio. Em ti eu tenho prazer. Ou seja, aqui nós vamos estar vendo, né, aonde aquilo que acompanhou Jesus, né, enquanto ele viveu aqui na terra, né, o batismo de Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, lá em Lucas 6, 12, antes da transfiguração, sobre o dar do Espírito Santo, antes de sua ascensão, antes dele subir aos céus, ele orou ao Pai, por seus seguidores, né, João 17, aonde ele orou pelos seus seguidores e orou por nós. Quero que você abra sua Bíblia lá em João 17. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Que ele diz, é bem longa. E aqui no 11, ele diz: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então Jesus também orou pelos seus discípulos e também por nós, porque nós também somos discípulos de Jesus. Então, o nosso maior ênfase nessa noite é Jesus, é a oração sobre Jesus. Então, todas essas orações
gerações acompanhou Jesus como tantas outras em todo o seu ministério, enquanto ele foi enviado para a terra, né, para nos ensinar, para deixar sobre a nossa vida o Espírito Santo, para nos conduzir aquilo que ele tanto quer, aquilo que ele tem nos chamado para fazer. Então, assim, o estilo de vida de Jesus era a oração. Na verdade, em todo o tempo ele estava ligado ao Pai. Assim também como nós em todo o tempo temos que estar ligado ao Pai, orando. A minha colega falou sobre estilo de oração. Às vezes a gente acha que eu só me ajoelhando, eu só em pé, ou eu só prostrado em cima do meu rosto. Eu acredito que em qualquer lugar, se nós clamarmos por Ele, se nós levarmos o nosso pensamento até Ele, ali Ele estará. Porque a palavra do Senhor diz que pode eu colocar a minha cama no mais profundo do abismo, ali também Ele estará. Então, se eu estou deitado, se eu estou andando, se eu estou comendo, o que eu estou fazendo, se eu falar com o Pai, Ele está pronto a falar comigo e a me ouvir, amém? Assim também foi Jesus. Ele falava com o Pai em todo o tempo. Tudo que Ele ia fazer, Ele levantava a sua voz ao Pai, porque ele estava ligado diretamente ao Senhor. Assim como eu e você também temos que estar ligado ao Pai em oração, amém? Pode passar, querido. Os níveis de oração. Há 3 níveis de intensidade na oração: pedir, buscar e bater. A palavra diz em Mateus 7, 7, 8, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E aí eu estava conversando com Deus a respeito disso, meu Deus, pedir, bater, buscar. E eu conversava com a Laura e eu falei assim, é tão fácil para uma criança, né, quando ele chega e pede algo da gente, que somos pais, ou que somos tios, ou que somos família. Mas é difícil para uma criança chegar para alguém e pedir alguma coisa a um estranho. Acontece. Mas é mais difícil. Tem crianças que são mais vergonhosas, não é verdade? Então ela não vai chegar para qualquer pessoa e falar, tia, você me dá isso? Tia, você me dá aquilo? Então eu acredito que quando a gente fala em pedir, a gente fala de intimidade, sabe? E aí também tem uma outra coisa que traz a gente pedir, é a necessidade. Uma coisa ou a outra. Ou eu tenho tanta intimidade com o Pai, ao ponto de eu me colocar na presença dele e pedir, ou eu tenho tamanha necessidade de correr até o Pai e pedir. Quantos de nós aqui já tivemos uma necessidade grandiosa e não tínhamos intimidade com Deus e chegamos até Ele para pedir alguma coisa? Não é verdade? Então, quando eu falo em pedir, está ligado a esses 2 pontos. Ou eu tenho intimidade com o Pai, ou eu tenho tamanha necessidade. Isso não está na sua apostila, tá bom? E o buscar é uma atitude, uma disposição de sair da minha zona de conforto. Então, quando eu vou buscar a Deus, para você buscar ao Senhor nessa noite, não que você não busque na sua casa, mas para você receber esse ensinamento, você saiu da sua casa, amém? Você veio até nesse lugar buscar. Teve o quê? Um movimento seu para receber o movimento do Espírito, qual Jesus faz. Então, para nós buscarmos, nós temos que nos dispor. Para eu pedir, eu tenho que ter uma intimidade ou uma grande necessidade. Agora, para eu buscar alguma coisa, eu tenho que me dispor àquilo. Eu tenho que ir até a pessoa. Tipo, eu olho para a pastora Lisiana, pastora, eu quero tal coisa. Eu tenho que ir até ela buscar esta coisa. Então eu me movimento, eu saio da minha zona de conforto. E às vezes a gente não quer sair da zona de conforto. A gente quer pedir automaticamente Jesus realizar os nossos pedidos porque nós somos filhos e filhos escolhidos. Mas nós não queremos buscar de todo o nosso coração.
A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que buscar algo na presença de Deus. Amém? Bater é ter perseverança, né? Ter paciência. Quando você vai na casa de alguém, você chega lá e... O que você faz? Bate. E depois que você bate, espera a pessoa abrir. Não é verdade? Traz lá para mim, a gente vai fazer uma dinâmica aqui. E aí a gente espera abrir. Então a gente tem que saber esperar. Se a pessoa não abriu de automática, ela não vai estar lá de trás da porta te esperando. Mas ela vai estar lá trocando de roupa. Calma aí, fulano, já estou indo. E aí ela vai demorar um pouquinho para vir e abrir a porta. Então nós temos que ter paciência. Nós temos que esperar. E esse é o maior mistério da nossa vida, né, irmão? A gente não quer esperar, né? Vem, Laure. A gente não quer esperar, entende? Porque a gente quer tudo na nossa hora, a gente quer tudo na nossa pressa. Eu tô com umas pedras no meu rins, que eu falo para Jesus, oh Deus, esse tanto de pedra que tem no meu rins, né? Nem para ser ouro, que quando tirasse tudo eu vendia e fazia alguma coisa. Só brincadeira, gente. Mas e aí eu oro, Deus cura-me, Deus sara, Deus tira essas pedras, ou abre a porta de uma cirurgia, Deus, para eu fazer. E há 4 meses eu venho orando, né? E teve essa semana agora na terça-feira eu fui para casa, o pastor tinha orado por mim e eu chorei tanto de dor, mas tanto. E eu falei, Deus, por que está demorando, Pai? Fala comigo. Eu tenho que persistir de que forma? Entende? E aí a gente tem que chegar a Deus, a gente tem que pedir a Deus, a gente tem que buscar a Deus, mas a gente também tem que ter paciência para esperar em Deus, porque a gente quer resolver o nosso problema em instante, em minutos, e aí Ele está nos tratando, mas tratando com uma dor, com uma enfermidade, eu poderia estar lá na minha casa, prostrada, deitada, porque eu cheguei aqui com dor. Mas Ele vem e nos testa para ver aonde está a nossa paciência, aonde está a nossa persistência. Como temos persistido pela nossa casa, como temos persistido pela nossa família, como temos persistido por aqueles que tanto eu necessito da minha busca, da minha oração, da sua oração. Não é verdade? Aqui, cadê, Laura? Aqui a gente tem um negocinho bem gostoso, delicioso. Quem quer? Bora, gente, participa. Quem quer? Olha aí, um monte de gente quer. Vai lá, amiga. Quem gostaria de participar? Eita glória. Vou falar com a Flávia, irmãos, porque ela falou eu. Né? Quando Deus fala assim, quem quer? Tu tem que gritar, eu quero! Não levanta sua mão não, porque, né? Não vem, amada. Tu fala, eu falo, como é que é? Pode falar. Amém. Tem um presente atrás daquela porta. E a Beth acabou de te explicar como é que tu pode ganhar esse presente. Então eu quero que você me mostre e eu quero saber se tu prestou atenção. Amém? Então, vamos lá. Eu vou só ficar te observando. Eu não vou falar nada. A dinâmica era para prestar atenção no que ela falou. Lembrando que a porta, tá? Ali tem uma parede. Amém? Não vai por trás que isso não vale. Gente, é uma pequena dinâmica. Cadê a Flávia? Amém. Só para demonstrar como a gente pode estar orando, né? Intercedendo. Primeiro ela falou, ela gritou, ela, né, desesperou. Então ela tinha a necessidade de comer esse doce. Ela tinha a necessidade de comer esse doce, ela gritou. E aí às vezes a gente fica, eu quero.
A gente tem medo de se lançar, a gente tem medo de pedir, a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de se levantar, a gente tem medo de ir até lá na frente e receber a oração do pastor. Quando o pastor diz, quem quer que ore pela sua família, a gente fica sentado, sabe por quê? A gente não tem atitude. E ela teve atitude. Ela levantou do lugar dela, ela veio até aqui, então ela buscou por isso aqui. Ela bateu, ela persistiu, porque ela queria. E ela ganhou. Amém? Dê um aplauso, Senhor Jesus. Oi? Amém? Então nós aprendemos que nós temos que pedir. A mulher de fluxo de sangue, quando ela foi curada, não era para ela que Jesus estava indo. Sabe? Não era para ela que Jesus estava caminhando. Mas ela tinha uma necessidade tão grande, mas tão grande, que ela pensou, se pelo menos eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Então ela fez algo na direção de Deus. Ela ouviu falar que o mestre ia passar. Então ela se lançou, ela buscou por algo, sabe? Ela saiu da casa dela, ela foi até onde havia a multidão, e penso eu que era uma multidão muito grande, porque se todos vocês estivessem aqui, seria difícil eu ver o pastor Marcos, seria difícil eu ver o Jean, mas ela olhou de longe e disse, eu tenho que chegar até lá. De alguma forma eu tenho que chegar até lá. Se eu não puder ir entre os irmãos, se eu não puder ir ali pelo cantinho, eu vou me arrastando, porque se eu tocar na orla dele, eu serei curada. A necessidade daquela mulher de ser curada era tão grande, a ponto de ela se lançar no chão, a ponto de ela ir se arrastando para tocar no mestre. A nossa necessidade tem sido de que nível? Para nós buscarmos a Deus. A nossa necessidade tem sido de que nível para nós nos lançarmos na presença dEle e dizer, Deus, eu preciso, eu quero, em Ti eu posso. Então a mulher do fluxo de sangue é um dos exemplos que a gente tem de necessidade. E aí nós vemos para Jesus. O exemplo de Jesus é um exemplo de intimidade. Ele tinha maior intimidade com Deus. Então, para ele pedir algo ao Pai, ele apenas levantava os olhos para o céu e dizia, Pai, eu te agradeço por tal coisa. Ele já recebia automaticamente. Às vezes ele nem pedia, ele só agradecia. Olha o nível de intimidade que Jesus tinha com Deus, com o Pai, que eles eram um só. Será que nós estamos pelo menos perto dessa intimidade de olhar para o alto dos céus e dizer, Pai, eu te agradeço por isso. Pai, eu necessito, eu preciso disso, né? A oração de Jesus, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Deus atendeu a oração de Jesus? Não. O propósito era Jesus passar por tudo aquilo. Então, às vezes, nós não vamos receber resposta, porque nós temos que passar por tudo aquilo que o Senhor nos chamou para passar, para lá na frente nós recebemos a vitória de Cristo Jesus. Porque foi lá na frente que ele triunfou. No terceiro dia, ele ressuscitou. Mas será que o coração de Deus não ficou entristecido de ver ele passar tamanha dor? E às vezes nós passamos por tamanha dor, querido. Por tamanhas necessidades. Por tamanhos desafios que nós achamos que não vai acabar, que nós achamos que não vai terminar. Desafios na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, desafios em todos os lados. Mas aí nós temos que olhar para o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Que lá na cruz, Pai, passa de mim. Não foi possível passar.
Então, se nós estamos orando, e orando certo, se nós estamos clamando, buscando, batendo na porta, e ainda não chegou, é porque ainda não é o tempo. O Senhor quer trabalhar em nós. O Senhor quer tratar em nós. Sabe, talvez você olhe para mim, ou para a pastora Redla, ou para o pastor Tarcísio, ou para algum que está aqui nesse treinamento, e diga, eu vim para cá para escutar isso. Eu já sei disso, eu sei o que é oração, é uma conversa direta entre eu e o Pai. Mas será que nós fazemos isso? Eu sei o que é pedir, eu sei o que é buscar, eu sei o que é bater, mas nós estamos fazendo isto? Nós estamos perseverando nisso? Isso é o estilo de vida que nós temos dia a dia? No nosso trabalho, na nossa casa, na faculdade, aonde quer que o Senhor nos coloque, nós estamos vivendo. Sabe, queridos, a Bíblia, ela é cheia de revelações. A palavra continua a mesma, mas a revelação é diferente. E quando nós ouvimos algo que talvez a gente pense, eu não poderia estar aqui ouvindo isso. É porque justamente eu preciso ouvir isso. Amém? Aleluia, Jesus. E aí nós passamos o slide para onde pedir é o primeiro nível da oração. É aquilo que nós já falamos, intimidade e necessidade. Para receber a uma condição, que é o quê? O que a Flávia fez? Ela pediu. Então, para mim receber algo, eu tenho que pedir. Toda ação tem uma reação. Quando eu vou diante de Deus e eu oro e eu coloco a minha oração diante de Deus, com certeza Deus vai ter uma reação. Porque toda ação, toda atitude, se eu pegasse esse microfone e jogasse aí no meio, alguém ia levantar a mão, ou todo mundo ia levantar para não tocar, ou para pegar, não é? Porque toda ação tem uma reação. Então, quando eu me coloco diante da presença do Senhor, seja para fazer uma petição, seja para se achegar a Deus, seja para falar com Deus, vai ter uma reação da parte do Pai. Vai ter uma reação dos céus na nossa direção. Amém? Pode passar, Dago. Pode passar. Pode passar. Esse versículo aqui é muito interessante, eu vou ler, ele diz, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, não está errado. Peraí, gente. Volta, Dago. É esse aí. Então lhe disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos estão deitados comigo. Continua? Não posso me levantar e lhe dar o que pede. Eu lhe digo, embora não se levante para lhe dar o pão por seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhe digam, peçam e lhes será dado. Busquem, encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Amém, queridos? Aplauda o Senhor Jesus só para você não dormir. Aleluias. Os tipos de oração. Temos que orar com todo tipo de oração, pois cada uma delas tem o seu poder, diz Efésios 6:18. Pode passar, Dagon. Adoração e louvor. Adorar em espírito é fazê-lo tão sinceramente no poder do Espírito Santo. Louvor é levantar adoração a Ele em suas próprias palavras. Quando eu adoro quem Ele é. Quando eu louvo pelas maravilhas, pelas coisas que Ele fez. Eu adoro pelo que Ele é. Ele é maravilhoso.
Conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz. Ele é vitorioso sobre a morte. Ele é todas as coisas. E quando eu louvo pelas maravilhas que Ele fez. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque o Senhor criou os céus. Eu te louvo porque o Senhor me deu uma família. Eu te louvo porque eu estou aqui. Senhor, eu te louvo por isso, eu te louvo por aquilo. Então isso é um tipo de oração que às vezes a gente não compreende e troca tudo. A gente começa, adorando, daqui a pouco a gente está louvando e a gente não sabe muito bem o que está fazendo. E o louvor também nos leva a fazer cânticos a Ele, a louvar o nome dEle, a fazer canções a Ele. E quando eu o adoro, eu me lanço, eu me prostro por tudo aquilo que Ele é. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Amém. Glória a Deus. E nós temos alguns tipos, de alguns tópicos, que é cânticos, louvor audível, voz alta e aplaudindo, levantando as mãos, tocando instrumentos musicais. Esse cânticos está lá em Salmo 9, 2, 11, Marcos 14, 26. E eu quero ressaltar essa parte da canção, Fazendo da nossa oração um cântico a Deus. E eu estava conversando com o pai, o Senhor me lembrou sobre o episódio de Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, estavam presos pelas mãos e pelos pés, a Bíblia diz que eles começaram o quê? A louvar. Eles começaram a entoar um cântico novo a Deus. E a Bíblia diz que as cadeias foram abertas. Mas a Bíblia também ressalta que enquanto eles cantavam, que enquanto eles adoravam, toda a cadeia os ouvia. Toda a cadeia. E eu acredito que enquanto Paulo e Silas, eles estavam cantando, eles também estavam profetizando sobre aquele lugar. Cadeias sejam quebradas, cadeias sejam abertas, cadeias sejam quebradas. E todos ouviam o que eles cantavam. Sabe? Domingo eu vim para esse lugar com dor. E eu não queria vir. Eu falei, eu vou. E aí a pastora Tati começou a cantar a música Oceanos. E eu fiz daquela canção a minha oração. Mas foi algo tão profundo que eu já não sabia nem se eu estava na igreja. Eu fechei os meus olhos, eu esqueci de tudo e de todos e eu comecei a cantar a Ele. Eu falei, Deus, eu faço dessa canção o meu cântico, a minha oração a Ti. E eu sentia, queridos, como se aquilo fosse saindo de mim. A tristeza pela dor, porque a dor nos causa tristeza. A fraqueza, porque a gente se sente fracassado. Quando a gente passa por algumas situações na nossa vida, nós nos sentimos fracassados, desistidos, desmotivados, e nós não queremos nada. Nós muitas das vezes não conseguimos nos achegar em oração a Deus. E através de um cântico, nós podemos ser libertos. E enquanto Paulo e Silas cantavam, as cadeias eram abertas. Mas outros ouviam a canção. O que será que estamos cantando? Será que existem outras pessoas precisando do nosso cântico para que as cadeias deles sejam abertas, para que as cadeias deles sejam quebradas, para que eles possam estar aqui entre eu e você? Ou será que estamos calando a nossa boca diante de Deus? Cadê o cântico novo? Cadê o cântico que vai sair da nossa boca? E ali Paulo e Silas entoou um cântico, cadeias foram quebradas. Mais tarde o carcereiro e toda a sua casa serviram ao Senhor e foram cheios do Espírito Santo de Deus, diz a palavra de Deus. Quando nós estamos na nossa casa e nós cantamos e nós oramos, alguns oram e cantam baixinho. Outros, tipo, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou orando alto.
Eu morava no aeroclube e eu ganhei minha vizinha da frente. Porque eu não sabia que ela sabia que eu orava por ela. Porque eu orava alto. E ela falou assim, como pode? Eu nunca nem falei com você. E você orava por mim. E a sua oração entrou dentro da minha casa e me tirou do laço de morte. No dia que eu visitei ela estava preparada para morrer. Ela ia tirar a própria vida. Então o nosso cântico, a nossa oração pode libertar pessoas, pode libertar cadeias que muitas vidas estão acorrentadas. E hoje você está aqui, não para te ensinar talvez, porque você já saiba disso, mas para que te mexa, para que você se mova, para que você se levante e se posicione naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém, queridos? Aplauda o Senhor enquanto eu bebo uma água. Então, um louvor audível é quando eu canto alto, né? Estou louvando a Deus, em voz alta e aplaudindo. Você sabia que quando você aplaude, você louva a Deus? E aí, quando o pastor fala assim, aplauda o Senhor Jesus, aí a gente faz assim, né? A gente tem um costume, não é que a gente faz por mal, entende? Não estou aqui para apontar você, é porque a gente ainda não se ligou que o aplauso é para Ele, entende? Porque se a gente se ligar, a gente vai gritar. Eu ouvi uma vez uma pessoa ministrando e falando de um deficiente que não falava, né? E que não conseguia cantar e não conseguia gritar. E quando ele entrava na igreja, ele via o povo cantando, adorando, né? Celebrando, batendo palma. E aí ele fazia assim, ó. Ele estava expressando o louvor dele, a adoração, o grito de júbilo, né? A Deus. Então, cada um de nós temos uma forma de buscar, de adorar. Uns pulam, uns cantam, uns gritam, um cai no chão, o outro chora, o outro se derrama, se prostra. São maneiras. Eu e você somos diferentes. Somos levados a coisas diferentes. Então, nós vamos nos achegar a Deus diferente. Nós não vamos nos achegar igual. O que serve para Flávia, muitas das vezes, não vai servir para mim. Mas o que serve para mim, muitas das vezes, não vai servir para o pastor Tarcísio. Nós somos diferentes e o Senhor nos olha e nos vê e tudo chega ao trono de glória. Amém? Tocando instrumentos musicais, né? Igual o Dagoberto aqui, tocando teclado. Eu fico lá em casa e aí as minhas filhas Vitória e Rebeca ficam trancadas num quartinho onde tem uma bateria, um teclado, um carrom, um microfone, tem algumas coisas lá. E aí ela vai passando pro outro e cantando. E tocando. E eu fazendo as coisas, daqui a pouco eu tô o quê? Chorando. Quando não, eu tô dançando. Gente, no meio da casa, eu não sou dançarina, eu nem danço aqui. Mas lá na minha casa, eu coloco a vassoura aqui e começo a adorar a Deus. E vou dançando, para de rir, Joyce. Entende? E canto e danço. É uma forma de eu me expressar a Ele. É uma forma de eu me achegar a Ele. E quando eu vejo, eu estou em íntima adoração a Ele. Então nós somos pessoas diferentes, aonde Deus vai trabalhar diferente e nós vamos orar diferente. Mas toda oração vai ter um propósito. Amém? Aleluias. Pode passar, Dago. Gente, me fala a hora aí que eu... Levantando-se, né? Quando o pastor fala, levante-se agora e vamos orar, né, pastor? O pastor, ele costuma fazer muito isso aqui na igreja. Levante-se agora, vamos orar. Aí quando a gente está meio cansado ou com alguma coisa, a gente fica sentadinho. Vale também, querido. Amém? Dançando, como eu falei, ajoelhando-se, regozijando-se, é alegremente. Tem dia que você chega, né, para orar, você tá triste, desanimado, destruído, abatido, você chora. Deus te ouve. O Espírito Santo tá lá, ô filho, o Senhor tá te ouvindo. E aí tem dia que você chega regozijando-se na presença de Deus, alegre, que incomoda todo mundo, já viu? Quando você tá alegre, sorrindo. Ai, mas você tá bonita hoje, hein, Flávia? O que aconteceu? Ai, eu tô feliz, eu tô alegre. Eu orei, o Senhor me ouviu, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. E nós nos tornamos pessoas regozijantes na presença de Deus, alegres na presença de Deus. A Bíblia diz que pode o choro durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que isso quer dizer? Que a tua guerra, tu pode guerrear a noite inteira, mas pela manhã Ele te unge com um bálsamo de alegria. E o meu tempo está acabando, aleluia. Amém? Pode passar, Dado. Compromisso, oração de consagração e dedicação a Deus, a sua obra e aos seus propósitos. Eu coloquei aqui também a oração de aceitação. Porque quando a gente ora a Deus pela primeira vez, aceitando o Senhor Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós estamos fazendo o quê? Um termo de compromisso com Ele. Nós estamos envergonhando o inferno e dizendo, Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu faço um compromisso com Ele. Mas também tem quando eu faço um compromisso com Deus de me consagrar. Eu tiro um tempo a me consagrar, a orar, a jejuar, porque eu preciso tomar uma decisão muito séria, que vai definir toda a minha vida. Então eu tenho que fazer um compromisso com Deus de oração, de consagração, para que aquilo que eu tome seja a decisão correta, porque senão lá na frente eu vou sofrer as consequências, e aí eu vou falar, por que eu não dei ouvidos a Deus? Ou porque eu não me prostrei e coloquei essa situação diante de Deus para saber se eu tinha que sair dela ou se eu tinha que continuar nela. Mas eu quero te dizer uma coisa, nem sempre o Senhor vai te pedir para sair dela. O Senhor vai te pedir para você guerrear por ela. Se Ele tem um propósito, Ele vai fazer. Amém? Então essa é a oração de compromisso. Pode passar, Dado. Oração de petição. As orações de petição são as súplicas. As petições podem estar nos níveis de pedir, buscar e bater. Né? Foi o que a gente viu aqui. A gente pode ver também na mulher cananeia. Enquanto Jesus disse, né, ela diz, Senhor, me ajude, minha filha está terrivelmente endemoniada. E aí Jesus diz, não, eu vim senão para as ovelhas, né, de Israel, as ovelhas de meu pai. E aí o que ela faz? Primeiro ela pediu, ela falou com o mestre. E aí o que ela faz? Ela já tinha ido até ele, ela já tinha falado com ele e ela persiste. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então esse é um pedido de petição. Ela está indo, ela está pedindo, ela está buscando, ela está batendo. Então continua firme, pedindo, batendo e buscando. Amém? Pode passar. Confissão e arrependimento. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós sabemos o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele era o quê? Pecador. Mas quando o Senhor avistou Zaqueu, disse, vou para a tua casa. E aí ele foi, como que ele se arrependeu? Querendo retribuir tudo aquilo que ele tinha roubado. Ele estava se arrependendo, ele estava confessando o seu pecado diante de Deus. Então assim nós temos que fazer como Zaqueu, ser humilde para pedir perdão. E assim que se nós pudermos, né, também abençoar aquilo que nós deixamos de abençoar. Pode passar, Dago. Intercessão, que é o ponto chave, né, do nosso treinamento. Aqui é onde vai começar a se aprofundar intercessão. Intercessão, a oração por outros. É quando eu oro por outra pessoa. Jesus, ele se colocou entre eu e Deus. Ele estava intercedendo. Quando ele veio na terra, e assim ele foi crucificado, ele estava intercedendo ao Pai por nós. O sangue dele nos lavou, nos limpou e nos purificou. A Bíblia também diz, lá em Lucas 23, 24, que diz, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando a sorte. Olha só o que Jesus diz. Ele poderia ter amaldiçoado aquelas pessoas, mas ele diz, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem.
Mais uma vez, Jesus está intercedendo por aqueles que estavam fazendo mal. Assim como Ele intercede por mim, assim como Ele intercede por você. Então assim nós temos que nos colocar. Quando nós nos colocamos na brecha de oração, de intercessão por alguém, nós oramos e o Espírito Santo leva ao Pai e a Jesus e Jesus leva ao Pai, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. Lá em Romanos 8, 33, 34, diz que Jesus está sentado com o Pai e Ele intercede ainda por nós. Olha só. Não bastou Ele ter descido, não bastou Ele ter derramado o seu sangue, Ele ainda está lá intercedendo por mim e por você. Amém? Então esse é o poder de intercessão. Que o Senhor Deus possa ativar verdadeiramente o teu espírito a isso. Para que você possa orar, interceder, intervir de alguma forma na sua casa, na sua parentela, na sua vida, nos seus problemas que têm acontecido. Para que receba a bênção do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Eu já estou quase estourando. E eu quero deixar para vocês o livro de Hebreus. Para que você... É um extra, né? Aqui tem algumas atividades, né? Alguns testezinhos para você fazer na sua casa, tem na sua apostila. Mas hoje eu estava conversando com o pai, lendo o livro de Hebreus, é onde fala que Ele é o sumo sacerdote. É Ele que intercede. Ele é o maior intercessor. Sabe, você não vai pegar carga para você. Você vai se posicionar em oração, mas você vai transportar a carga para Ele. Então leia Hebreus. Vai ser maravilhoso você ler. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe. Obrigado pela oportunidade em Cristo Jesus. E que isso possa gerar no teu coração ardentemente o poder da intercessão. Amém?